Tá? Muito boa noite, estamos aqui mais uma vez para o nosso último Acontecendo Visita do ano de 2018 e hoje nós viemos até a casa de uma mulher não menos guerreira como tantas outras que existem aqui no nosso município. Através da arte da comunicação, ela prestou com seu trabalho e sua competência um serviço importante para a população do município de Guapimirim no nosso processo de emancipação. Eu estou falando nada mais, nada menos dela, Eliane Simões. Boa noite, Eliane. Boa noite, Eli. Boa noite a todos aí que estão escutando a gente, ouvindo a gente. Eliane, como foi Você é carioca da gema, né? Sabemos disso, pelo seu jeito de falar, pelo seu trejeito, pelo seu jeito de menina da praia, né? Tem um menino da praia, você é a menina da praia. Como é que você veio parar em Guapimirim? É uma história. Eu vim parar aqui porque eu acredito numa cabana e no amor. Aí eu tinha que embarcá-la, ele tinha esse sítio aqui, a família dele já tinha esse sítio aqui. Eu amo a natureza e propôs, vamos pra lá, eu falei, vamos embora. Eu estava recém-formada na faculdade, né, de comunicação da PUC, e aí a gente partiu pra cá, não me arrependo de nada, amei. Cheguei aqui, não tinha nada. Isso aqui era uma roça maravilhosa, fiquei apaixonada, você não tinha luz, a luz era mínima, não tinha quase nada, não tinha quase ninguém, eu achei aquilo maravilhoso, me apaixonei por aquilo. Eu amo, né, essas coisas assim, bem bucólicas. E aí foi isso, aí eu fiquei aqui, tô aqui até hoje, gente. A sua casinha no campo. Minha casa no campo. Hoje não é mais campo, né? Hoje não, hoje virou urbano, meio baixada fluminense. Como é sair de um grande centro e vir morar numa cidadezinha do interior? Você até já praticamente falou sobre isso. Eu achei super interessante, porque o Gilberto ele saía de manhã, ele trabalhava na Petrobras, então ele saía de manhã para ir trabalhar e passava o dia inteiro fora. Eu ia fazer o quê? Não tinha nada aqui. Aí eu comecei a procurar. Aí nessa rua aqui vizinha tinha umas crianças, eu falei, vou pegar essas crianças, levar lá para o sítio e vou começar a dar reforço escolar para elas, dou alimentação, dou reforço escolar, vou para a piscina, ensino elas a nadar. Aí eu comecei a fazer esse contato com a comunidade e foi muito gratificante. E as meninas vinham e ficavam. E aí nesse processo eu fui conhecendo mais pessoas, a gente foi conhecendo o pessoal da comunidade e eu fui colocando as minhas ideias. Aí um belo dia aparece na minha casa, eu já não estava morando mais aqui, eu estava morando lá, onde hoje é o Multimarket, morei ali naquela casa do lado. E aí aparece um belo dia na minha casa, quem? José Missen. E me aparece, eu querendo montar uma associação de moradores, aí Zé me vem com a ideia da emancipação. Eu achei o máximo, comprei a ideia dele na hora, e aí comecei a fazer esse trabalho, eu e junto com o Zé. E quais foram as pessoas que você teve os primeiros contatos aqui em Guapimirim? Você disse que o José Missen foi uma das mais importantes. Politicamente falando, dentro de um processo, de um projeto político, Zé foi o mais importante nessa história. Aí tinha os políticos aqui da cidade, né? Eu não entendia nada, porque parecia que eu estava assim, lá no Nordeste bravo, no Sertão bravo, aqueles coronéis políticos, tinha os currais eleitorais. Aí eu vou até falar hoje, mas hoje são meus amigos, mas se você quer um processo histórico, eu falo. O Maluf, né, o Adib, eles começaram a ficar incomodados com a minha presença, porque eu começava a fazer reuniões na minha casa, as pessoas iam, e eu comecei a falar de política, né? E aí eles começavam assim, a ficar meio incomodados, aí chegavam até a me ameaçar, mas nada demais. Eu falava, gente, eu não posso acreditar, eu estou assim, a 40 minutos do Rio de Janeiro, e eu encontrei aqui um sertão bravo, cheio de coronéis aqui, que se acham donos do local politicamente, eles têm os currais eleitorais dele, né, e não abrem mão disso. A gente foi se engajando, aí o que aconteceu? Aí começamos a fazer um jornal, a gente aí descartou já o negócio da associação, já partimos para o jornal, já partimos direto para a emancipação. Seria o Guapi Livre. O Guapi Livre, que foi o primeiro jornal que a gente fez aqui da emancipação, que era o Guapi Livre, que foi lançado em 1987. Eu até tenho o primeiro número aqui, só que eu não achei, né, Hélio? Mas vou ficar te devendo essa.
E aí a gente fez o Guapi Livre, foi feito em linotipia o jornal, chumbado, um a um. Mas, e fizemos, e aí foi um sucesso, não tinha nada. Aí resolvi fazer também uma festa junina em prol da emancipação também. Foram 3 dias de festa na praça, foi ótimo, todo mundo gostou. E aí fui começando as pessoas a chegarem e eu a conhecer pessoas aqui dentro, aí comecei a conhecer pessoas importantes, que eu vou citar o nome das pessoas que eu conheci aqui dentro, que foram muito importantes dentro desse processo, que alavancaram isso, que a gente discutia muito, que eram pessoas intelectualmente mais engajadas aqui dentro desse processo, que foi, na realidade, o Lauro, né, o falecido Lauro, maravilhoso, meu amigo, foi importantíssimo nisso. A gente tinha também, o Medeiros também, foi legal pra caramba nessa história. Quem mais que eu posso citar aqui? Toís também nesse processo. Oswaldo também, Oswaldo Vivas. Que eu me lembro assim, mais assim, a mídia era eles, tá? Marinette também, foi muito importante. E eu sei que a gente começou a formar um grupo, de repente, aí surgiu a Nascente Pequena, dessa festa, desse processo, surgiu a Nascente Pequena. E aí a gente foi tomando pé. Quando os políticos perceberam da cidade, que tinha um grupo na cidade, começando a fazer esse movimento, aí eles quiseram pegar para eles, né? Aí veio o Maluf, o Adib, aí veio todo mundo, aí foram lá no Robertão, Teresópolis, que era deputado, a gente precisava de um deputado estadual para poder correr com o processo na Levo, né? De emancipação. Aí começou a chegar mais pessoas. O Rubens, falecido Rubens, também montou um jornal também, uma pessoa também muito importante nesse processo. Quem é que eu me lembro mais? Elô também foi ótima, Elô super engajada, né? Ela agitava pra caramba também. Debar também, o falecido Debar também foi ótimo. E eu sei que a gente foi criando um grupo muito legal, muito bom e cheio de sonhos. Aquele que é professor Vivas, o Ilhão. Então, eram aqueles jovens de Guapimirim que entraram, se engajaram nesse processo. E a coisa ganhou um volume muito grande, tanto que foi 92%, né, pelo sim, quando teve o plebiscito da emancipação, se eu não me engano, foi um percentual altíssimo. E aí a gente foi ganhando esse chão. O que foi interessante dentro desse processo foram as discussões anteriores à finalização da emancipação. A gente fez um fórum pensando o Guapi, foi fantástico, porque ali a gente se reunia e colocava as ideias, os sonhos, né? Eram os sonhos que a gente queria ver na cidade, que a gente queria para a cidade, como a gente queria a cidade emancipada, o que a gente queria para a nossa cidade, né? E agora, alguma dessas ideias perdurou, Edna? Infelizmente, não. Infelizmente, hoje eu tenho até as minhas dúvidas se valeu a pena emancipar. Hoje eu tenho certas dúvidas em relação a isso. Por quê? Foi o que eu te falei. Quando os políticos perceberam que existia esse movimento popular dentro da sociedade e que estava tomando corpo, que tinha tomado corpo, eles vieram e se engajaram. No que se engajaram, aí começou, né, já aquela coisa, porque eles já tinham currais eleitorais deles, já tinham aquelas coisas todas. Mas o interessante foi que, por exemplo, eu vou dizer para você, o Nelson do Posto foi totalmente contra, ele era vereador à época lá em Magé. Porque todo mundo depois queria ser o pai da emancipação, todo mundo queria pegar para si o processo, né? Ele foi contra, o Ailton também, que é meu amigo, eu gosto dele pra caramba, mas também foi contra, ele também não se engajou no processo, ele também não fez nenhuma força para o processo andar, que eu acho até ótimo, ele andou pelas próprias pernas, a sociedade empurrou o processo, né? E foi um momento muito mais rico, a pré-emancipação foi um momento muito mais rico do que depois que se emancipou. Aí, quando emancipou a cidade, que veio o primeiro governo, aí vieram as lideranças que já estavam consolidadas, né, lá em Magé, porque era o Nelson e o Ailton, eram vereadores de mandato, né, já estavam consolidados, e surgiu um grupo que ia apoiar seu Max. Mas o seu Max não tinha ainda força política, ele tinha o apoio da sociedade local, das raízes locais. E o Ailton e o Nelson, eles tinham outro apoio, porque eles eram lideranças mesmo, políticas já, dentro da cidade, né? Então isso fez a diferença. Isso fez a diferença, porque você quer saber a história, então vamos lá, não me deixa falar que eu não faço. Mas se a gente ficar na história da emancipação, a gente vai longe, porque vai a longe. gente tem muita coisa para contar. O Nelson, ele foi o prefeito eleito, e o Ailton veio de vice na chapa dele.
Você se lembra como é que foi a composição da Câmara, da primeira Câmara que teve aqui em Guapimirim? Né? Era Sérgio Mauro, tio Pedro do Armazém, Argeu Paixão, vamos lá. O seu Eliseu do Boi. O Eliseu do Boi, né? O César do Vale foi... César do Vale, tio, César do Vale, exatamente. Eu acho que eram 9 vereadores. Né? O Júnior de Citrolândia também foi no primeiro, né? A primeira eleição foi o Júnior também, foi na segunda. Não me lembro dos Júnior, era a primeira eleição. Bom, conclusão. O que aconteceu? Nelson foi eleito, Ailton era vice, foi buscar liderança. Quando ele foi eleito, ele alijou Ailton do processo. E Ailton não é um político de ficar alijado, porque ele era uma liderança, ele carregou os votos para Nelson. Senão não ia dar, se a chapa não fosse os dois, não ia dar eles, não. Ele carregou o... Se uniram para vencer. Eles se uniram para vencer. E aí, quando foi eleito Nelson, depois, aí alijou o Ailton todo esse processo. Que ele era vice, não deram nem uma sala para ele, nem nada. Ailton ficou por conta da vida com essa história. E aí já se criou uma cisão. Logo depois, o Nelson... Magé era mais importante, tinha mais arrecadação, tinha mais volume de dinheiro, bababá. Aí ele foi pular para lá. O Renato veio candidato a deputado, lembra? Uhum. E o Nelson não terminou o primeiro mandato de Guapimirim, não teve término. Ele largou o mandato, ele renunciou ao mandato para poder vir candidato a Magé. Transferiu o domicílio eleitoral para Magé e foi para Magé. E aí, o que aconteceu? Se o Ailton assumisse a prefeitura naquele momento, como vice... Não poderia concorrer. Porque não tinha reeleição naquele momento. Então, ele não poderia concorrer. O que Ailton faz? Ailton também não assume, renuncia. Quem assume essa história? O presidente da Câmara, que era quem? Sérgio Mauro. Parecia o Sérgio Mauro. O Sérgio Mauro, uma pessoa muito inteligente, um garoto novo, inteligente, ele poderia ter feito a diferença. Ele tinha vontade de fazer. E aí o Sérgio tinha contato com esse grupo que começou a fazer os fóruns pensando no Guapi, etc e tal. Serginho ele não estava dentro do processo, mas Lauro era muito amigo dele, eu fiz um jornal para Sérgio Mauro nessa época, então estava eu, Lauro, com ele dentro desse processo começando. E aí foi assim, Sérgio Mauro. Aí Ailton veio candidato e ganhou. Aí Sérgio Mauro ficou no governo Ailton. Sérgio Mauro era um braço direito de Ailton nesse momento, que era muito bom, porque Sérgio Mauro tinha boas ideias, ele era um menino muito inteligente, ele tinha boas ideias e tudo mais. Só que Sérgio Mauro teve uma morte prematura. E Ailton veio para o segundo mandato. O primeiro mandato do Ailton até que não foi ruim, o mandato dele não, até que foi bom. O segundo mandato é que já estava sem Sérgio Mauro, e aí já não foi. Mas aquela coisa que, aliás, tudo que é segundo mandato não foi tão bom. Tudo que é segundo mandato parece que não é bom. Acho que esse negócio da reeleição não é uma coisa boa. Né? Eu acho que não é uma coisa boa. Né? Porque não fica legal, nunca o segundo mandato é legal. Sempre o primeiro é melhor, o segundo nunca é bom. Você vê aí nesses processos todos. Agora, alguns consideram que Guapimirim, por ter começado com Nelson e Ailton, dois políticos profissionais de carreira, começou da maneira errada. Você também vê assim? Eu não vejo que não é assim, começou da maneira errada, né? Essas pessoas é que erraram. Eles é que erraram. Eles erraram isso tudo. Porque eu acho que ali não teve assim... eles pensaram neles, não pensaram no coletivo. Eles erraram porque eles não souberam, como é que eu vou dizer, eles não souberam fazer com que essa liderança que eles tinham trouxesse para o povo que tinha uma expectativa em relação a essa emancipação, trouxesse coisas positivas para o povo. Né? Então, as pessoas começaram a enriquecer, esses que estavam no processo de poder lá na cúpula, e o povo, ou ele ia ser funcionário da prefeitura ganhando uma merreca, ou ele estava fora. Quer dizer, eles não tiveram uma visão de cidade, não tiveram uma visão de políticas públicas. Eles não tiveram essa visão, eles não estavam preparados para isso. E aconteceu isso que aconteceu. Como eles eram lideranças locais, queridos pelas pessoas aqui dentro, que são até hoje. Eles são até hoje, né? Inconteste disso. Eles são até hoje. Erraram. E aí começou também uma disputa interna no processo para substituir o Ailton,
O Ailton tinha um compromisso com o Levi, e ele não assumiu esse compromisso com o Levi, porque aí entrou uma outra corrente ali, que estava com o Beto da padaria, meu amigo também, que eu gosto pra caramba, mas vou ter que falar, é processo histórico, com o Beto da padaria, com o Leni Sobreira por trás do Beto da padaria, né? E aí o Ailton resolveu apoiar o Medeiros. Com Que também, com o Beto, que também não seria uma ruim. Medeiros, acho que não seria uma ruim para Guapimirim. Eu conheço Medeiros, também gosto dele. É uma pessoa inteligente também, é uma pessoa que tem entrada lá embaixo, no Rio. Ele não é uma pessoa só daqui do local, ele é uma pessoa que ele é preparado, etc e tal. Ele fez parte do Pensando Guapi, ele era muito atuante nesse processo e com as ideias muito boas. E aí não seria ruim, mas como o Ailton ficou, como o Levi ficou magoado nessa história, e o Levi tinha voto aberto. Porque um dos primeiros vereadores, agora eu lembro, foi o pai do Levi, seu Valdeci, né? Lá da Serrana, não é isso? Que foi o mais, seu Genesi da Serrana, que foi o mais votado. Foi o candidato a vereador mais votado na época. Com a força das igrejas. E eles têm essa força, eles carregam esses votos, eles ainda carregam esses votos. E foi justamente o voto que faltou para Medeiros se eleger. Aí perdeu-se o processo. Aí veio o retorno da família do Posto, do Nelson. Aí o Nelson fica impedido, aí faz o estelionato eleitoral, joga o Júnior no final, no último momento joga o Júnior. Aí veio uma confusão, que aí vem, aí não ganha, joga o Júnior, aí ficou aquela coisa, aí o Guapi se perdeu por completo. Aí veio voltar os do Posto, aí depois eles votaram um laranja aí, que era esse Marco Aurélio, aí virou uma bagunça. Eles destruíram o Guapimirim. Eu tenho certeza disso, que o Guapimirim foi destruída por essa família, a família do Posto. E agora voltando, Eliane, aos seus trabalhos, jornais. Tô parada, eu passei por um processo de viuvez, eu perdi meu marido, fiquei viúva, fiquei 3 anos trancada dentro da minha casa. Aí agora vai para 5 anos, que o Gilberto faleceu, né, dia 18. Eu voltei a viver, eu descobri que eu estava viva. E temos que pensar. E eu, por enquanto, eu não estou a fim de fazer jornal, porque jornal, hoje em dia, jornal impresso é uma coisa que já está, né? Eles estão lutando aí, esses jornais impressos estão lutando para sobreviver. Hoje nós temos outras mídias, como a própria web. Se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu faria mais assim, o jornal da web, eu faria um blog, uma coisa. Mas eu não estou pensando nisso no momento, porque essa política aqui está muito ruim. Aí é isso que eu quero falar. E o que acontece? Acontece que as lideranças locais entregaram a cidade de mão beijada para um forasteiro. Uma pessoa que veio de fora, que não tem raízes aqui, que não conhece a cidade, que a gente via que estava na casa, só queria se completar nesse poder, a única coisa que queria. E hoje a gente está vendo esse processo, como é que está sendo feito. Hoje é um absurdo dos absurdos. Quer dizer, nem emprego na prefeitura mais o povo aqui tem. E você vê que a cidade hoje foi tomada por... Eu saio na rua, eu não conheço quase ninguém. Antigamente a gente não saía na rua sem dar um alô, um olá, um aceno de mão, porque todo mundo queria falar com você. Você conhecia todo mundo te conhecia. Hoje você vai no mercado, você vai em qualquer lugar, você vai... Guapimirim hoje, para mim, tá um cara de Baixada Fluminense piorada. Agora, com o avanço das tecnologias, Eliane, e das diversas transformações que o mundo vem sofrendo, ainda dá para se viver bem em Guapimirim? Tem como dar-se uma volta por cima nesse processo que se instalou na cidade? Eu não vejo nenhuma liderança aflorando aqui, né? Nenhuma liderança que possa fazer a diferença. Isso aqui, nós temos que ter uma liderança. Eu acredito na força jovem, mas também não pode ser jovem e não ter uma experiência. Hoje nós temos Marina que foi eleita candidata a deputada estadual. Mas se Marina não tiver pego os vícios de quando ela foi vereadora, os vícios de quando o pai dela foi vereador, esses vícios todos que aqui esses políticos construíram para eles, que é o vício de tomar lá da cá, que é o vício de ficar fazendo política social pessoal, eu acho que até tem que fazer porque é muito complicado.
Mas isso não é a prioridade. A prioridade é você fazer a cidade crescer, é você fazer com que a cidade ela se emancipe economicamente também, para que as pessoas não tenham que ficar pedindo nada a político nenhum, para que as pessoas tenham o seu trabalho, tenham a sua dignidade, resgatem a sua dignidade, sem ter que ficar pedindo ou trocando voto, porque vai ter um empreguinho na prefeitura para varrer rua, porque vai ter um empreguinho na prefeitura para ficar ali sob o comando daquele grupo político que está no poder, sendo mandado e comandado por aquilo. Entendeu? As pessoas têm que ter. Eu não vejo ainda luz no final do túnel em relação a isso. Eu não vejo em Guapimirim. É um processo para resgatar muito grande, tá? Porque criaram-se vícios. O que é preciso fazer para que tenhamos esse resgate aí que você falou? Primeiro, vai da consciência, né? Segundo, passa por educação, que eu acho que não tem, tá? É muito precária. Na realidade, a gente deu um passo enorme para trás, eu acho, em relação à educação nesse país. Eu acho que eles introduziram muita ideologia nas escolas e pouco conhecimento. E o que a gente vê hoje são jovens atrelados a um processo ideológico caótico, um processo ideológico anárquico. Eu não acredito que esse processo ideológico seja um processo ideológico de esquerda. Eu acho que é um processo ideológico anárquico. Pode até ser que tenha sido criado dentro de uma ideologia de esquerda para poder dominar, ter o poder na mão, dominar esses jovens, mas eu vejo como um processo anárquico, eu não vejo como uma ideologia de esquerda, eu vejo como um processo anárquico. Você conversa com os jovens, eles, porque o Lula, porque a esquerda, porque o PT, mas eles não sabem nada de história, eles não conhecem a história brasileira, não conhecem a história do nosso país, eles só ouviram falar aquilo que foi dito nas escolas, nas universidades, os professores estão todos dominados por essa ideologia e estão dominando os alunos, que você vê isso na escola. É uma anarquia total. Eu te digo, eu não sou careta, eu não sou conservadora, eu não tenho nada disso. Mas se eu fosse hoje para estudar numa universidade dessa, com esse clima caótico, eu, pelo amor de Deus, eu não ia querer uma situação dessa, nem pensar. Aí você vê a ideologia de gênero que eles introduziram nas escolas. Que besteira é essa, cara? O homossexualismo sempre existiu, desde que mundo é mundo, Grécia Antiga, Roma Antiga, sempre existiu isso. Para que fazer esse alarde, criar essa história, levar isso para dentro da escola? A escola tem que dar conhecimento para os jovens, dar conhecimento para os alunos. E não ficar pregando ideologia de gênero, eu acho isso um caos total. Estamos passando por um momento difícil na política nacional e também nas políticas locais, né? Você acredita que de agora em diante, depois do evento Sérgio Moro à frente da Operação Lava Jato, a eleição do Bolsonaro, renovação de alguns elementos do Congresso Nacional, a população, enfim, ela está mais atenta? A população, ela está mais atenta porque o Bolsonaro foi eleito foi uma coisa que nunca tinha acontecido antes, foi um processo que não existiu antes. Ele foi eleito quase sem dinheiro nenhum. Quem fez a campanha dele foi a população, foram os eleitores dele, aqueles que acreditaram que tinha que mudar, que esse país tinha que dar uma guinada, que ele não podia ficar do jeito que estava, com essa anarquia toda que estava se implantando nesse país, essa esquerda querendo tomar o poder, entendeu? Esse estedilha aí, nas escolas, as escolas totalmente aparelhadas, os órgãos públicos, as instituições públicas aparelhadas também. Você viu que tem mais de 120 mil cargos comissionados, né? Tudo aparelhado, tudo aparelhado. A gente viu o que aconteceu com esse país, esse processo de corrupção endêmica que teve aqui dentro, né? Como ela piorou. Existiu corrupto? Existia, sempre existiu. Mas foi de um processo que foi assim uma gangue, foi uma quadrilha inteira. Todo mundo começou a se comportar, todo mundo roubou. E roubou muito, não roubou pouco, não. Então a gente fala em bilhões, como é que pode?
Em bilhões. A gente hoje olha para a saúde e vê o caos que está na saúde. A gente olha e vê o caos que está na educação. As pessoas estão morrendo, os hospitais não tem mais nada. Para onde foi esse dinheiro? Eu pago meu imposto. Eu pago uma grana de imposto por ano. Aí eu pergunto, pô, eu pago uma raiva do caramba, porque eu sei que vai para o bolso desses corruptos. Porque se fosse para a saúde, se fosse para a educação, eu acho que eu estava fazendo a minha parte. Se eu tenho mais, eu tenho que botar meu dinheiro lá para poder dividir com a sociedade daqueles que não têm. Isso sim eu acho legal. Agora, eu saber que meu dinheiro está lá e que eu vejo a saúde totalmente esfacelada, a educação tomando um rumo, sabe? Que eu não sei onde é que vai parar, porque a educação é tudo, é a base da sociedade. A família é a base da sociedade, a educação também é a base da sociedade. Aonde vai parar isso? Se eles estão ensinando ideologia de gênero na cidade, nas escolas, tudo deturpado, tudo muito deturpado, porque isso tudo é muito deturpado. Eu sempre tive amigos meus homossexuais, eu nunca tive problema de preconceito, eu sempre tive amigos meus negros, eu nunca tive problema de preconceito, entendeu? Aí quando introduz aquilo que chama a atenção, que alerta, parece que existe uma ruptura mesmo entre um e outro. Hoje os movimentos negros são assim, agressivos demais. Eu tinha uma amiga minha, eu viajei com ela para o Fórum Social Mundial em Porto Alegre, com ela, negra, linda, uma negra linda, inteligente pra caramba, né? E eu fui com ela falava para mim, eu não participo, e estavam os movimentos negros lá, porque eles são atuantes nesse momento, né, nesses encontros, e estava lá. Ela falou assim, Eliane, some, não chega perto, eles são hiperagressivos. Eu falei, que é isso, eu vou lá, eu quero comprar aquele vestido lá para aquela estampa étnica, eu vou comprar aquele vestido. Eu fui quase que agredida. Porra, a mulher veio e falou, sua branca azeda. Eu falei, porra, isso não é preconceito? Me chamando de branca azeda? Eu vou processar. Cadê a lei, a portaria? Não é preconceito, né? Eu falei, o quê? Vou fazer o quê? E ela me falava isso. E é verdade, a gente está num processo muito complicado, muito complicado. Acho que o mundo está nesse processo também. A gente vê agora a França também, né? Como é que está lá as coisas. Porque eu acho que os jovens, eles sabem o que eles não querem. E eu concordo com eles. Eu também não quero esse processo civilizatório que está aí. Eu também acho que deu tudo errado, não deu certo. Ele não Mas tem ninguém sabe o que a gente quer. Precisa surgir uma liderança com um discurso que vá de encontro com aquelas anseios, com aquela ansiedade, com aquele desejo dessa juventude, para poder resgatar isso. Senão, não vai. Então isso vale para o macro espaço, vale para o micro espaço, vale para a nação, vale para o mundo, vale para onde a gente vive, no local onde a gente vive. Eu acho que vale isso, está faltando liderança. Você acredita que 2020 possa ser um divisor de águas na política local? Eu não acredito. Eu não acredito. O processo histórico é lento. Eu não acredito. Não é assim, da noite para o dia, que vai acontecer. Eu não acho que as pessoas se prepararam. Eu acho que as pessoas continuam com os mesmos vícios. Eu acho que os eleitores daquele local também continuam com o mesmo vício. Eu acho que o cartório eleitoral não está preparado para essa gente que vem de fora só para votar, que eles transferem esse título todo. Eu acho que ainda não está preparado. Então você pensa em 2 anos, você espirra, você já tem 2020. É muito rápido esse processo, né? Ele acontece assim, você pisca o olho, você já está em 2020. E aí eu falo para você, será que dá para mudar assim? São processos. São processos, passa pela educação, passa pela família, são processos. Então, se você fala que vai ser um divisor, não. Como, por exemplo, nós elegemos o Bolsonaro. Por quê? Eu não sou Bolsonaro, eu estou Bolsonaro porque eu fui obrigada a estar na radicalização para cá, porque eu via que a radicalização do lado de lá estava tomando um rumo que eu não queria para o meu país, que eu não queria para os jovens do meu país, que eu não queria para o futuro do meu país. Porque eu agora só quero ser feliz. Eu não tenho maiores pretensões em nada. Eu quero ser feliz, tá bom. Agradeço tudo, agradeço minha vida, agradeço o que eu tive, mas estou passando a régua, tá legal. Aí você pode fazer o blog? Posso. Estou pensando em fazer o programa? Estou pensando em fazer o programa. A Frederico não estava falando do programa Raiz, bababá, a gente poder transmitir conhecimento. Eu acho super legal isso. Pode ser que aconteça. Estou aí, para esse tipo de coisa eu estou aí. Posso estar aí para fazer. Agora,
para a gente em 2020 chegar com alguma coisa um pouco mais interessante na mão, quem for liderança, eu falo assim, por exemplo, se Marina hoje ela é deputada estadual, eu acho que a varinha de condão está na mão dela, mais do que qualquer mão de qualquer outro político aqui. Apesar da gente saber também como é que foi o processo político dele. O pessoal do modelo, a gente sabe. César é meu amigo, ela é minha amiga, gosto dela pra caramba. Mas eu também não vou chegar aqui e vou contar uma outra história. Não vou ser cabotina assim, até porque eu não dependo de ninguém. Então, o que acontece? Agora, se souber fazer, hoje ela está com a liderança na mão, é deputada estadual. Se ela parar com esse negocinho de levar para o hospital, de pagar examezinho aqui, exame lá, não que ela não deva fazer, ela tem que fazer, se precisa, ela faz. Mas dela não só focar nisso, dela ter um entendimento maior, dela ter uma visão maior, ela projetar essa visão maior, entendeu? Chamar as outras lideranças dessa sociedade aqui, local, entendeu? Você, teu programa na rádio, você que é atuante, sempre foi atuante, né? Chamar Medeiros para conversar, entendeu? Essas pessoas que faziam a diferença, chamar, eu vou também chamar a mim para conversar, que fazia a diferença, e que nós não temos a mínimo interesse em espoliar o município, os cofres do município. Nós temos a nossa vida tranquila, garantida, né? Professor Murilo também. Aliás, eu acho que o professor Murilo vem candidato também. Em 2020, eu acho que ele vem candidato. Ele participou. Ele é presidente do PSL de Bolsonaro aqui. Né? Ele também é uma pessoa inteligente, uma pessoa também que também não depende desse... uma coisa eu tenho certeza, que ele não vai meter a mão no dinheiro dos munícipes. Isso eu tenho certeza que ele não precisa. Ele não precisa. Também já está numa fase da vida dele que não tem nada a ver. Então eu acho que a gente tinha que sentar e criar aquilo que a gente falou, o Fórum Pensando o Guapi 2020. Agora seria repensando. Fórum Repensando o Guapi 2020. Tá aí, ó, estamos jogando aqui no ar, eu e você, estamos fazendo um desafio para essas lideranças que têm alguma pretensão de vir candidata a 2020, não só para o Executivo, mas também para o Legislativo. Eu quero a gente está agora jogando esse desafio, lançando esse desafio. Quem é que vai montar esse fórum repensando a vida 2020? E tem que começar já, né, Eline? Agora. Porque não adianta deixar para a última hora. Não adianta, campanha, tem né? que pensar, tem que ser agora. E aí não dá resultado esperado. Não dá. Agora, e independente Tá bom, não? de qualquer coisa, Eliane, não, ainda tem, né, algumas perguntinhas. Independente de qualquer coisa, a força da juventude, ela é primordial nesse momento, não é? Eu acho que a juventude é a força. Porque eles têm energia, né? Tá ali latente a energia. Mas tem que saber utilizar essa força. Tem que saber utilizar essa força. Porque a juventude, eles tinham liderança, mas eles tinham formação. Por exemplo, a gente vai falar em 1969, Combandi na França, a Revolução Cultural que aconteceu em 69, que tinha Combandi na frente, lá na França, que aconteceu, que hoje está acontecendo na França também. E lá também aconteceu em 69, não pensa que isso é novo, não tem novidade nenhuma nisso. O processo histórico ele é cíclico, né? Então não tem nenhuma novidade nisso. E ainda dizem, né, que o processo, o primeiro, na segunda vez ele se dá como farsa, né? A primeira é a história, a segunda ele se dá como farsa, né? E aí, ele é cíclico, então não pensa você que não aconteceu, mas lá tinha uma formação. Tinha uma formação intelectual, uma formação filosófica, a França da filosofia, tinha uma formação filosófica, eles sabiam o que eles queriam. Hoje, eles sabem o que eles não querem, mas também não sabem o que querem, não tem a liderança, não tem um norte, não tem um pensamento, né? São muitos imigrantes, a França foi tomada pela imigração, aliás, está um êxodo no mundo, né? O mundo está um êxodo, né? Todo mundo saindo desses lugares todos em conflitos, esses lugares pobres, e todo mundo imigrando para outros lugares, e tá esse êxodo. E as culturas estão um caldo cultural. Isso é complicado, porque é um caldo cultural. Aí você tem uma cultura aqui que de repente chega muitos muçulmanos num lugar assim, na França, por exemplo, aí aquela cultura começa a ser, banida dali, e a outra passa a ser a mais forte ali, ela some com aquela. Isso tudo vai acontecendo. Então, é complexo. Eu não posso te falar aqui o que eu penso e vamos falar. Eu não me sinto nem assim embasada hoje, que as coisas estão acontecendo tão rápido,
para te fazer uma análise mais correta da coisa, eu estou falando no achismo, aquilo que eu vejo, né, e aquilo que eu analiso, né, daquilo que eu tenho competência para fazer. Mas eu acho que a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Agora, já tivemos mais a oferecer para a juventude? Eu acho que a gente teve, eu vou falar assim, eu acho que teve. Eu lembro na minha época que a gente tinha esporte ligado ao conhecimento, à educação. A gente tinha civismo ligado à educação. A gente tinha orgulho da bandeira, a gente tinha orgulho do hino nacional, a gente tinha orgulho a gente tinha o norte, a gente tinha valores. Essa coisa era construída tanto na família da gente quanto na escola, né? Na sociedade, porque o primeiro passo da sociedade é a escola, né? Então eu acho que a gente tinha essas coisas. A gente é muito mais. Eu me lembro que, eu participei, eu era baliza na minha escola, eu participei dos Jogos da Primavera, que tinha, Jogos Infantis, Jogos da Primavera, ajudava todas as escolas do estado do Rio de Janeiro, todas, e a gente ia para o Maracanãzinho desfilar como se fosse uma abertura olímpica. E aqui em Guapimirim nós tivemos as Olimpíadas. Já chegou a ter, lá em Teresópolis, pois podia pegar e voltar, resgatar isso, porque mente sã e corpo sã. Não tem jeito. Esse negócio de só botar na escola e ficar dando ideologia de gênero, passando ideologia para esses jovens, não vai levar a lugar nenhum. Bota para fazer alguma coisa. Aliás, eu acho que a educação está toda equivocada. Aí música, tem coisa que fala mais a alma, tem coisa que fala mais, que abre a consciência, né? Do que a música, do que a arte. Por que a escola não tem isso? Não tem música, não tem arte? Aliado a um esporte, a uma vida saudável, aliado a uma educação também, né, que tenha a ver com o contexto, né? Agora querem enfiar a goela abaixo coisas que não interessam, eles se revoltam, claro, porque não tem nada a ver, nunca vão interessar, é uma coisa que já está mofada, né, uma coisa mofada, né? Você sabe porque você é professor. Então eu estou falando com um professor, um educador, eu estou falando aqui, está na minha frente, que é você. Agora você imagina isso, que eu estou falando. Você está entendendo o que eu estou falando. Se já teve mais, teve muito mais. Eu acho que a juventude teve muito mais do que ela tem agora. Agora tem muito pouco. Agora, o que mais te assusta, Eliane? O que mais me assusta? O que mais me assusta é o fim do planeta. O fim da vida na Terra. Eu acho que vai chegar um momento que vai ser o momento do não retorno. Essa discussão políticazinha local, políticazinha nacional, política, tudo bem, tudo ótimo, maravilha. Mas o homem que não está atentando para uma coisa muito maior, que é o nosso planeta. Como a gente está destruindo o nosso planeta. Essa é a política certa. Esse resgate, é aí que a gente tem que pensar, é aí que tem que focar, é aí que esses jovens têm que ganhar liderança. Salve o planeta. Salve o planeta. Isso é que a gente tem que fazer, porque sem ele não tem vida. A gente não vai sobreviver, as futuras gerações não vão existir, não vai existir futuro, não existe mais nada. Então, qual é a qualidade de vida que a gente está deixando para o futuro, para os jovens? Nenhuma, né? Então, a lição número 1, salve o planeta. Salve o planeta. Essa é a grande política. Vamos trabalhar essa política para salvar o planeta. Muito bem. E você esteve há algum tempo, você trabalhou na Secretaria de Comunicação em Teresópolis e também aqui em Guapimirim, no governo Ailton. Você dá saudade? Você aceitaria um cargo desse novamente? Vou te falar, eu não trabalhei na Secretaria de Comunicação em Teresópolis, eu trabalhei na Secretaria dos Direitos da Mulher. Amei. Foi a melhor coisa, sim, que aconteceu comigo depois que eu perdi meu marido. Foi o que segurou minha cabeça. E foi onde eu fiz grandes amigos, são minhas amigas até hoje, que foi assim, foi um presente que eu ganhei. Marco Aurélio foi quem me indicou para a primeira dama, que era a secretária na época, e eu me apaixonei por ela, ela se apaixonou por mim, e aí eu fui trabalhar lá, e foi muito gratificante. Aliás, eu só aceitaria um cargo aqui se mudasse o governo, se mudasse essa consciência daqui, de fazer política aqui dentro, se criasse a Secretaria dos Direitos da Mulher. Aí eu poderia aceitar o cargo e me engajar dentro desse processo, porque é o meu know-how.
é aquilo que eu sei fazer e é aquilo que eu gostaria de fazer, uma política voltada para a questão dos direitos das mulheres. A mulher tem poucos direitos hoje? Não, ela conquistou bastante. Ela deu grande espaço, mas se você for pensar no mundo, você vai ver que ainda falta muito a conquistar. Porque o mundo não é simétrico, ele não é igual, né? Se você for para países da África, para países muçulmanos, você vai ver como a mulher é tratada. Na Índia, como a mulher é tratada. Então, existe uma desigualdade muito grande. Eu acho que nos países de primeiro mundo as mulheres conquistaram muito, mas ainda assim falta conquistar, que é a questão dos salários iguais. Mesmo cargo com salários diferentes para a mulher. Você não viu? Não sei se foi aquela que ela era do New York Times, ela era editora do New York, não sei aonde. Ela simplesmente entregou o cargo dela porque quando ela descobriu que ela ganhava menos, que o editor fazia o mesmo trabalho que ela botou a boca no trombone, pegou e tchau. Então, outra coisa que a gente também tem que fazer uma luta por esse direito é das mulheres conquistar espaços nos espaços de poder. Ela teve, você vê que a gente não tem mulheres. Tem pouca mulher na política. Tem muito pouca mulher na política no Brasil. Em outros países mais avançados do mundo, elas são a liderança maior. Elas são as presidentes, as primeiras ministras. Você vê a Inglaterra, você vê a Alemanha, você vê que quem assume lá são as mulheres. A gente está muito aqui. Quem assumiu uma anta, que foi a Dilmanta, que eu vou te contar, que vergonha, que vergonha. Mas é engraçado isso, né? Pô, podia ter feito a diferença, mas não dava, ela era muito dicotômica. E a Eliane de hoje, como é que ela se situa no contexto político local? Você abraçaria uma causa? Eu já abraço, eu faço parte do Conselho dos Direitos da Mulher em Guapimirim. Já tem uma causa. Eu já tenho uma causa, eu tô lá, eu sou presidente do conselho agora, né? E aí a gente lutou para esse conselho continuar de pé, funcionar, porque não tem tradição. Eu tive uma ONG aqui, que era o Movimento Organizado Mulher Guapimirim, que foi uma beleza, né? Foi onde a gente implantou, quando a gente jogou a sementinha dessa questão, né? Da política de mulher, Monguapi, o Movimento Organizado Mulher Guapimirim, que a gente teve, e que fizemos muitos projetos sociais, e trouxemos muito, engajamos muitas mulheres, foi ótimo, e muitas delas saíram, e muitas delas foram à luta, e eu acho muito bom isso. Muito bem. Eu gostaria de deixar agora, Eliane, um espaço aberto para você olhar para aquela câmera ali e mandar a sua mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora. Já falei pro Yuri para ele pegar direitinho, o ângulo melhor, e também Photoshop. Para a nossa juventude. Eliane, a palavra é sua. Caramba, agora você me pegou assim de prima para a juventude. Eu acho que a juventude, ela tem que estudar muito, ler muito. Ler não significa estar na escola, é ler, pegar o livro, ler. Porque você, lendo, você vai formar seu caráter, vai formar sua própria opinião, sem ter a opinião de terceiros, sem ter lavagem cerebral e pensar como terceiros pensam. Você mesmo vai pensar por você mesmo, você vai deduzir. Você tem que ler e saber interpretar aquilo que você está lendo. Não é só ler, você tem que aprender a interpretar. Que aí você vai se tornar uma pessoa como você tem que ser. É você mesmo. Ninguém vai te dizer como você tem que pensar. É pensar por você mesmo. E a outra é o quê? E a outra, vamos salvar o planeta, né? Vamos tentar nos engajar. Eu acho que a juventude tinha que pegar esse caminho. O caminho da política ambiental, da política de salvar o planeta, a gente não pode nem pensar em vacilar. Você não pode, porque nós estamos chegando no ponto zero, é o ponto do não retorno. Vai chegar uma hora que não vai ter como renovar a mata, como renovar os rios, como renovar nada, não vai sobrar nada. E aí acabou. Então eu mando essa bola. Ao invés de ficar fazendo política de direita, de esquerda, essas ideologias velhas, mofadas, vamos fazer a política ecológica, a política do meio ambiente, vamos fazer a educação ambiental, e vamos militar nessa área. Eu acho que essa é a política do futuro. Pensar Guapi para o futuro. Pensar Guapi para o futuro. Bom, nós gostaríamos... Que a nossa cidade é ecológica, né? Ela foi 70% em área de preservação ambiental. Não sei como é que ainda não pegaram esse gancho para fazer esse tipo de política, para engajar a juventude nessa política. Fantástico. A gente tinha o MON, o Movimento Organizado Mulher Guapimirim, a gente fez vários projetos nessa questão, nessa área. Os meninos aqui na época não conheciam nem Guapimirim, eles achavam que moravam mal.
Aí nós fomos provar para eles, eles moravam bem, eles não conheciam os lugares, as cachoeiras de Guapimirim, os outros lugares de Guapimirim, eles não conheciam determinados lugares, o Parque Nacional eles não conheciam, né? A Estação Ecológica do Paraíso, nós levamos eles. Aí eles falaram, poxa, a gente mora numa cidade linda, maravilhosa. Eles começaram a perceber que a cidade deles era maravilhosa. Foi através do quê? Do conhecimento, né? E aí eles passaram a ver. Eu acho que isso tinha que crescer, esse movimento é que tinha que crescer aqui em Guapimirim. Você como educador, que você tem uma influência nesse jovem, eu sei que os seus jovens não são esse tipo de jovem que eu estou falando perdidos, que estão perdidos aí, envolvidos e cooptados por essa ideologia de gênero, essa ideologia de esquerda, essa coisa mofada, esquerda, direita, 300 anos atrás, esquerda, direita, coisa nenhuma. Gente, vamos fazer outro tipo de política, né? E aí eu acho que era por aí. Eu acho que a juventude podia começar a pensar nisso e se engajar nessa luta. Muito bem. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a Eliane por ter nos recebido nesse momento agradabilíssimo aqui na sua residência, aqui nesse estúdio legal, e dizer que o Acontecendo Visita estará sempre com as portas e braços abertos para você, Eliane. Quando quiser se pronunciar, é só dar um toque, a gente vem correndo aqui para conversar com você e levar a sua mensagem não apenas para Guapimirim, mas para o mundo. Um feliz 2019 para todos. Este foi o Acontecendo Visita de hoje.